história dos batistas. Ele deu, ele conhece a história. Não vou lhe perguntar, mas veja bem, nós batistas, né? Batistas que somos aquelas pessoas fiéis a Deus e também a denominação. Não carrego sandália de igreja evangélica, não carrego bandeira. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque isso aí é falta de identificação. Na semana passada eu postei no meu Facebook uma situação lá embaixo, coloquei tem orgulho de ser batista. Exatamente isso aí. E nós batistas que estamos fiéis a Deus e a denominação, nós temos deles um texto bíblico, um texto apologético. Vai ler sobre isso? Não me recordo. Eu vou dizer para você, tem um texto apologético. Apologia, o que é apologia? É defesa, não é isso? É defesa. Nós defendemos a Deus, a sua doutrina e também a denominação batista, né, brasileira e mundial. Então, qual é a nossa apologética? Está escrito assim, capítulo 3, verso 20 do Apocalipse, parte B. Se batista tem a morte, dar-te-ia coroa da vida. Aí, senhor presidente, eu tô crente que era sério, gente. Pô, que texto é esse? Para descontrair, né, Deus? Para descontrair, a gente... Bom, queridos, alguém mais, colegas pastores, querem perguntar ao candidato? Alguma outra pergunta? Pastor, volta aí. Deve falar sobre a predestinação. Predestinação? Bom, eu vou usar o pacto de comunhão para explicar. Aliás, curiosamente, deve ter sido uma iluminação, né? Porque revelação não, mas uma iluminação, porque eu deixei marcado exatamente aqui na eleição, ou seja, predestinação. Bom, o pacto vai dizer que a eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna e não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Eu acredito que seja dessa forma. Então, há uma doutrina que acredita que Deus predestina algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação. Mas, independente de que doutrina você segue, a predestinação, segundo o pacto de comunhão, é isso, é a ideia de que Deus tem aqueles que serão seus, né? Que alcançarão a graça de viver com Ele eternamente. Pessoal, volta aí. Deus onisciente, onipotente, e tem tudo sob controle, ele sabe quem é dele, quem não é dele, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, antes mesmo de existir. O nome disso é presciência. Então, a predestinação compete somente a Deus. Sim, exatamente. Mais uma vez. Alguém mais aí? Algum colega? Bom, se não tem mais perguntas, eu quero dar os parabéns. Obrigado. Participei de vários conselhos e um deles que participei de hoje, eu vejo preparado. Obrigado. O exame teológico seu, nota 10. Muito obrigado. Nota 10. Quero dizer isso, você tem que me retirar, tá bom? Não posso ficar até o final porque eu tenho um compromisso. Então, o meu exemplo aí. Agradecemos, né, a presença do pastor Edmilson, que muito nos levou, né, a conhecermos mais. Tranquilo, pode ficar à vontade. Temos um fotógrafo aqui conosco, né, dele? Pode fotografar, fique à vontade, tá? Bom, queridos, nós vamos então passar ao terceiro examinador, né, que é o pastor Valtair, que estará examinando acerca de eclesiologia. Boa noite, igreja. Pastor Davidson, nós pudemos nos encontrar na faculdade, ali compartilhar alguns momentos e, pelo destino, estamos aqui para viver mais um momento, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida e, como o pastor Deus falou, a
comparação está afiada, né? Mas uma palavra para a igreja, também para o candidato, conhecimento é muito importante, porque afinal de contas nós estamos num concílio, né? E a Bíblia nos fala que Satanás ele conhece toda a Bíblia. E de maneira que ele tem condições de enganar qualquer um. Então nós temos que ter discernimento para identificar a presença de Deus, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Davis, né? Convivemos em alguns momentos na faculdade e hoje eu falo, afirmo, né? Uma mudança muito grande nesse homem. Ele sabe do que eu estou falando, né? É uma mudança muito grande, transformadora. E que o Senhor possa abençoar a sua vida, né? Bom, como já foi avaliado em teologia, né? Vamos para mais uma área da teologia, que é a eclesiologia. Sim? E é muito importante. Nós temos, eu posso falar pela pessoa do presidente da associação, temos tido dificuldade de ter os pastores presentes na reunião, né? Como também de ter os pastores presentes na ordem. E muitas das vezes as pessoas desprezam a importância que elas têm na organização, né? Então, dando sequência, Davidson, eclesiologia. Fala sobre eclesiologia. Eclésia, igreja. Eclesiologia, estudo da igreja. Então, nós somos uma igreja e ela tem as suas formas de serem administradas, de agir, de atuar. E a eclesiologia estuda essas diferentes maneiras que as igrejas encontram de se estruturar, de se organizar. Muito bem. Você passou um período na Pentecostal, né? Então, as perguntas, se eu não colocar na visão batista, né, você entenda assim, tá bom? E assim responda numa visão batista, uma compreensão batista, porque afinal de contas você está sendo examinado para exercer o ministério da palavra numa igreja batista, né? Apesar que hoje as pessoas, os pastores são denominados, hoje estão vendo pastor como título, e nós batistas não vemos como título, vemos como chamado, né? Davidson, fala sobre a igreja batista. A igreja batista, De uma forma geral, se você tiver dificuldade, eu posso. meu irmão, eu não tenho dificuldade, pontuar. vou responder a sua pergunta. A igreja batista ela surge a partir das reformas protestantes, né? Martinho Lutero começou um movimento de reformar a igreja de dentro para fora e culminou numa igreja totalmente diferente da igreja católica. E naquele momento isso não aconteceu da forma como ele gostaria. Ele achou que a coisa aconteceria em paz, com concílios, com mudanças que a igreja aceitaria. Não aceitou e houveram guerras, e houveram lutas, e houveram protestos de alguns irmãos. Desses protestos surgiram algumas denominações, como a anglicana, luterana e os anabatistas, que significava aqueles que rebatizavam, né? E que posteriormente vieram suprimir o ANA e acabou conjecturando que ficassem apenas batistas. Então, há cerca de 500 anos de história, a denominação batista existe em diversos países do mundo, tendo vindo para o Brasil como missionários, que agora de fato não me recordo o nome deles, mas que plantaram a igreja e fundaram a denominação em terras brasileiras. Ok. Bom, vou pontuar, então, para ficar mais claro. Fala sobre autoridade, a igreja batista reconhece como autoridade. Fala sobre as autoridades da igreja batista. Está falando de quê? Dos oficiais? Oficiais, né? Então, os oficiais da igreja batista são os pastores e os diáconos. Muito bem. E a entrada
na Igreja Batista? A entrada se dá pelo batismo, por carta de transferência, caso seja uma igreja de mesma fé e ordem, ou por aclamação em casos de irmãos que advêm de outras denominações ou na impossibilidade da emissão da carta de transferência. Entrada e a saída? A saída pelo óbito, pela exclusão e pela transferência. Muito bem. Fala sobre o batismo. Batismo, batista, por imersão, que aliás o conceito batismo é exatamente esse, é imergir. Então nós batizamos como um sinal, como um símbolo de morte e de renascimento. No momento em que eu afundo nas águas, eu morro, a criatura que eu era morre, e agora renasce uma outra criatura lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Existem outras formas? Existem várias outras formas, a aspersão, que é jogar água sobre a cabeça, imersão, aspersão basicamente são as mais, mas tem ainda outras que eu agora não me recordo. Expor, me lembro, mas basicamente aspersão e imersão. E as ordenanças da igreja? Ordenanças da igreja? Ordenança que você diz é aquilo que Cristo nos ordena? Aquilo que ele deixou para a igreja. Então você está falando de sacramentos. Pode considerar assim também. Se for sacramento, seria o batismo e a ceia do Senhor. Justamente, são as ordenanças. Jesus deixou como uma ordem para a igreja. Né? O batismo e a ceia. Exato. E a ceia? Fala sobre a ceia. Bom, a ceia, ela, na igreja católica, a ceia é o momento em que você tem lá o corpo e o sangue, tá? Aqueles são elementos da ceia. E a igreja católica acredita que naquele momento da ceia há uma transubstanciação, ou seja, aquele pão e aquele vinho se transformam de fato no corpo e no sangue de Cristo. Alguns anglicanos acreditam na consubstanciação, de que eles não se transformam de fato em corpo e sangue, mas que naquele momento está presente ou simbolizando o corpo e o sangue. E os batistas acreditam que a ceia é um memorial, ou seja, fazer isso em memória de mim. Nós ceiamos que os elementos são só pão e vinho, e a gente faz isso para lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós, como Ele nos ordenou que fizéssemos. Alguns falam que a Santa Ceia, chamam de Santa Ceia. Não, é um memorial, é a ceia do Senhor. Sim. Onde o pão simboliza o corpo e o cálice, eu costumo falar cálice, até para não ter uma compreensão conturbada, falar vinho, né? O cálice simboliza o sangue de Jesus. David, a questão da igreja e o Estado. A igreja, só para concluir acerca da ceia ainda, existem alguns tipos diferentes de ministração de ceia, que é a ceia ultra livre, restrita e ultra restrita, certo? Então a ceia ultra restrita, somente membros da igreja local podem ceiar. Na ceia restrita, somente membros da denominação podem participar da ceia. Na ceia livre, membros batizados de outras denominações podem participar da ceia. E na ceia ultra livre, qualquer pessoa poderia participar da ceia. Tecnicamente, o modelo de ceia que a Igreja Batista utiliza é um modelo de ceia restrita. Porém, algumas igrejas, como são independentes do governo congregacional, elas têm autonomia para definir algumas questões, aliás, todas as questões que envolvem a igreja local, elas já participam da ceia livre, como é o caso da nossa igreja. Nossa igreja, o pastor Silmar vem nos conscientizando da importância de congregar com irmãos de outras denominações, batizados, evidentemente. Então, eu confesso também ser partidário desse modelo de ceia, seguindo inclusive o exemplo do meu pastor e da minha igreja. Deixou bem claro, né? Que os batistas defendem, praticam, né? E no caso, de uma forma particular, utilizam, vocês praticam a livre, né? Muito bem. A pergunta: como que é a igreja e o Estado? Sim. O Estado, ele é um poder. E aí a gente pode retroceder um pouco na história, pastor Walter, e
e perceber que lá no passado, no período dos patriarcas, no período de juízes, no período dos profetas, dos reis, já começou a divisão igreja e Estado, né? Mas antes do período de reis, nós tínhamos o período dos reis. Eram profetas, sacerdotes, período sacerdotal. Então, até o período sacerdotal, o Estado, o que legislava sobre questões de leis, de saneamento básico, de tudo mais, e a religião e a igreja eram um poder único. A partir do momento em que o povo pediu um rei, houve uma divisão entre o poder da gestão estatal e da gestão eclesiástica, que continuou a cargo dos sacerdotes. Então, hoje, nós temos essa divisão. O Estado é um poder, ele legisla sobre questões da nossa vida pública, sobre as leis de segurança, de saneamento e tudo mais, e a igreja é um poder à parte do Estado, mas que deve trabalhar respeitando as leis e buscando uma harmonia entre o governo eclesiástico e do Estado. Certo. Então, a igreja, ela não interfere no Estado, né? O Estado não interfere na igreja. Exato, mas tem que haver uma harmonia. Infelizmente, hoje a coisa está se conturbando, né? Infelizmente, hoje as coisas estão sendo classificadas, não tem como classificar de uma forma íntegra. E a igreja ela, batista, ela, geralmente, vou falar geralmente porque isso não é regra, ela está conveniada a uma associação, uma convenção. Né? Como que eu falo isso não é regra? É porque, infelizmente, muitas igrejas não estão. Elas podem estar até no local, e nesse local ela está filiada a uma convenção, mas ela não está. Ela é como que assim ela surgiu. Né? Então, como que é a relação da igreja para com a convenção? Então, a Igreja Batista, como eu disse, a gente tinha que ter explicado isso um pouco antes acerca do governo da igreja. A Igreja Batista ela é uma igreja governada pela congregação, ou seja, há uma democracia na legislação para, vou trocar uma lâmpada, então precisa se criar uma assembleia, votar na assembleia e os irmãos votam e decidem o que vai ser feito a respeito da igreja, da lâmpada queimada. Existem outros modelos de governo de igreja, como por exemplo o governo episcopal, que é o governo da Assembleia de Deus, por exemplo, onde você tem um líder máximo, ele fala e todo mundo obedece, certo? Então, nesse caso, acerca da pergunta do pastor, a Igreja Batista ela é independente, cada Igreja Batista ela é independente, só que ela deve estar para ser batista, né? Porque eu costumo dizer que a Igreja Batista que abriu uma portinha de batista só tem um nome, por isso que eu falei que algumas não tinha parte da associação, porque ela não seguiu o trâmite legal para se tornar uma igreja batista. Tá? Então, nós teríamos então a igreja local, que é vinculada à associação batista local, que é regional, eu nem diria que é municipal, porque Nova Iguaçu, por exemplo, tem duas associações, que é a Iguaçuana e a do primeiro centenário, da extensão territorial daquele município, mas é local. Então, cada localidade tem a sua associação batista, onde as igrejas estão vinculadas, tá? Acima da associação, a associação está vinculada à convenção estatal. Então, no nosso caso, a Convenção Batista Fluminense. Acima da convenção estadual, a convenção está vinculada à Convenção Batista brasileira, que é de âmbito nacional. E acima da Convenção Batista Brasileira ainda há um órgão que muitos acabam esquecendo de mencionar, mas é a União Batista Internacional. Então tem toda essa... evidencia muito, né? Exato. Então tem toda essa hierarquia, mas ainda assim a ação da associação sobre a igreja local é de orientação e não de imposição, porque a igreja é autônoma nos seus desígnios. Muito bem, então, Davidson, fala sobre a forma da igreja da correção. Então, nós temos a correção quando o membro faz algo
que deva ser corrigido, quando ele vai na contramão dos estatutos da igreja, das regras que são pré-estabelecidas para ele se tornar membro daquela igreja. E uma das coisas que a gente percebe é que muitos membros também não leem os estatutos das suas igrejas para saber o que ele deve ou não deve fazer. E seria bom que todos tivessem esse conhecimento. Mas há lá uma quebra de regra, e esse membro ele precisa ser corrigido. Então tem um modelo formativo, que é chama lá, vamos conversar, você errou, vou te formar, vou te informar acerca do seu erro. Tem um modelo corretivo, que a gente diria que seria, por exemplo, a disciplina, que é tirar ele das suas funções e colocar ele num período sendo disciplinado, e a correção cirúrgica, que é excluí-lo do rol de membros da igreja. Muito bem. Bom. Estou agora peneirando isso, estou me afiado. Deus, o seu relacionamento, no caso, é a cirúrgica, a correção. Como seria a sua correção na sua pessoa? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Mais. Então eu confesso que eu tenho muita dificuldade em excluir pessoas, seja do meu rol de relacionamentos interpessoais e seja da igreja que um dia eu pretendo estar à frente. Então, até como educador, eu penso que formativo e corretivo precisam ser exacerbados até que realmente não haja possibilidade de continuar com aquela pessoa. Então eu confesso que eu excluiria só em último caso, depois de ter tentado muito consertar aquela vida e fazer com que ele entenda que ele precisa mudar. Até porque eu vivi isso, né? O irmão me reforça isso algumas vezes, e eu sei que nesse momento em que eu vivi, não houveram irmãos que chegaram para mim e falaram assim: meu irmão, o que você está passando? Quer conversar comigo? Sou pastor da igreja tal, vai lá, culto e tal dia. Mas muitos irmãos apontam, até hoje apontam um período em que eu passei lá no mundo, e que provavelmente se eu tivesse numa igreja que não tem a visão que eu tenho de não excluir, teriam me excluído sem ter me dado chance de mudar. Entendeu? Então eu vou fazer com os outros aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo. Eu peço desculpa por não saber a essência, mas somente baseado em uma frase, como eu já lhe coloquei, né? E que foi esclarecido. Então, eu me dou como satisfeito e queria passar para a mesa, né? A minha satisfação. E de antemão, né? A minha satisfação, parabéns. Agora a vida vai conduzir. Queridos colegas pastores, alguém quer fazer alguma pergunta, pastor? Pois não. Para cá, Paulo. Deus te abençoe. Amém. Parabéns por esse momento, pelo Obrigado. desafio. Sou o pastor Paulo, sou da Igreja Batista Memorial, e eu vi que o pastor Valtair fez uma pergunta nessa área de eclesiologia, e eu gostaria que você pudesse falar mais uma vez. Respondeu muito bem, mas eu acredito que a pergunta foi feita de uma forma, e eu acredito que você respondeu muito bem, mas de outra forma. Ele perguntou sobre a relação da igreja com o Estado, e você remeteu a igreja ao tempo em que não era a relação de igreja e Estado, né? O período do Pentateuco, depois teve o tempo dos juízes, então existia um governo teocrático, ou seja, Deus era rei do povo, então era um contexto teocrático. Mas com o passar do tempo, nós sabemos que Israel teve uma unificação de norte e sul. Com o passar do tempo, da história, nós percebemos que houve a igreja primitiva. Depois da igreja primitiva houve a cristandade. Depois da cristandade teve o denominacionismo. Então, na verdade, ele está perguntando qual a relação da igreja com o Estado. Ou seja, como o Estado hoje, como o Brasil vê a igreja local e como a igreja local se reporta para o Estado. Acredito que foi isso? Pergunta? Não, eu acredito que eu tenha respondido, mas eu vou responder novamente. Bom, o Estado é exatamente isso, é o governo, presidente da República, Constituição Federal,
as leis que se estabelecem no âmbito estadual, estatal, do Estado. E a igreja é uma outra instituição paralela que também se estabelece em terras brasileiras, que se submete às leis estaduais, à Constituição. Inclusive a Constituição Federal permite e defende o direito à liberdade religiosa, o direito ao culto, às imagens religiosas. Então a gente percebe uma relação de respeito do Estado para com a igreja, e a igreja, sendo autônoma em suas ações, tem os seus estatutos, tem as suas regras, tem as suas leis, independente das do Estado, que nós, como religiosos, membros da denominação, estamos também sujeitos, mas a igreja precisa respeitar as atitudes do Estado, e não há uma interferência direta entre um e outro, mas há uma relação mútua de respeito. Perfeito, perfeito. É porque eu acredito que também pode ser acrescido de apoio à resposta, que a igreja é uma organização sem fins lucrativos. Sim. E isso é muito importante ser colocado como igreja, né? Que por isso nós respondemos com total transparência do Estado, e por isso o Estado uma personalidade jurídica, né? Se você perguntasse mais especificamente, eu poderia explicar assim. Mas eu me dou por satisfeito, meus parabéns pela eleição, eu e passo do presidente. Mais alguém deseja fazer uma pergunta ao candidato? Não havendo, a gente terá um momento de recessão. Convido os colegas a retornarem ao gabinete para nós avaliarmos o exame do candidato. Irmão Lopes, louvamos a Deus, irmão David, pelo seu exame. Nós ficamos felizes, né? Está conosco aqui irmão Cosme, né, irmão Cosme? Que será já para o ano, né, irmão Cosme? Será também examinado. Irmão Cosme, para quem não conhece, é membro da Igreja Batista 15 de novembro. E, de fato, como fora dito aqui, antes da saída do pastor Edmilson, a gente não tem tido um nível tão bom, tá? De respostas satisfatórias que tivemos hoje da parte do candidato irmão dele. A gente não vem tendo isso, tá? Infelizmente, a gente tem observado candidatos não bem preparados, tá? E que isso sirva de exemplo para a gente, né? Pedro, ele vai dizer isso em sua carta, 1 Pedro 3,15, né? Que devemos santificar a Cristo no nosso coração, né? Com temor, a fim de que possamos responder a todos quantos desejam saber da nossa posição em relação a Jesus, né? Então devemos se estudar, devemos nos preparar, né? Não fazer desse momento, né, apenas mais um momento, algo simplório, algo que infelizmente talvez uma situação aqui, outra acolá, não leve, né, com tanta responsabilidade nesse momento, tá? Então agradecemos a Deus, né, pela vida de todos que vieram. Nós queremos fazer uma oração, né, pastor Ormindo, palavra com o secretário. Exato, pastor secretário, né, muito experiente. A gente não quer ter uma palavra declarando, tá? Esse primeiro momento, né, suspenso, tá? E convidando toda a igreja, os demais também irmãos que aqui vieram, para que estejamos no próximo sábado, às 19h30, que será o culto de consagração, né, ao irmão David, ao ministério pastoral, ok? Então, no próximo sábado, a gente dará a continuidade com a entrega da Bíblia, tá? Que está aqui conosco, já assinada pelos colegas que estão aqui fazendo parte do conselho, e também com a oração, né, consagratória, tá bom? Então nós terminamos aqui esse momento, né, pastor Ormindo, e agradecendo a todos e pedindo que fiquemos de pé, né, para que a gente possa orar, agradecendo ao Senhor por esta noite em que muito nós aprendemos, né, e nos orgulhamos, e saímos daqui mais orgulhosos ainda da nossa denominação, tá certo? Saímos daqui mais fortalecidos ainda nesta noite
por tudo aquilo que nós ouvimos, tanto dos examinadores quanto do candidato, tá bom? Nós vamos então ter uma palavra final, pedir aqui, pastor Paulo, que deu um pulinho até aqui, e ore a Deus, né, agradecendo ao Senhor por este conselho, por esta reunião. Pastor Paulo estará orando por nós. Amém. Feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai, graças nós te damos pelo privilégio de vida. E graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar. Sabemos, Senhor, que tudo que foi feito aqui, ainda que seja uma organização e uma administração humana, é feita para a glória de Deus. Pai, esteja com esse tempo, com esse novo tempo, na vida do irmão David, da sua família, do seu chamado para o ministério, porque a palavra de Deus diz que aquele que busca o episcopado, nobre função busca. Senhor, esteja dando intrepidez a ele, coragem, força. Cuide dele nas suas mãos, Senhor. Enxugue suas lágrimas, cuide das suas feridas, cuide da sua dor. A todo momento cuide das suas angústias, mas também nutre o seu coração com muitas alegrias, com muitas felicidades que estão aguardando ele no ministério pastoral. Porque temos lutas, sim, temos dificuldades, sim, mas como diz o apóstolo Paulo, em todas as dificuldades e em todas as privações, Deus me deu livramento em todas elas. Não há uma sequer que o apóstolo Paulo diz que não conseguiu passar. Por isso, é isso que reserva ao teu servo, que em todas as lutas ele será vencedor, porque o Senhor é com ele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os colegas estarão, né, parabenizando aqui com o David, depois ele estará à porta recebendo os demais cumprimentos, né, juntamente com o pastor Alcimar. Ok, queridos? Estamos encerrados então o nosso conselho. Nós temos uma recepção aqui na parte de trás da nossa igreja, tá? Aqui está o santuário, você pode se dirigir pelo lado esquerdo, mas faça primeiro pela porta principal do santuário, tá bom? Para que depois a gente possa ir para a nossa confraternização. Tudo bem, mamãe? Tudo bem.